Disse ele: Bendito sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos. Senhor, essa é a tua palavra viva e poderosa, esse é o teu povo. Ó, fala conosco, ó Deus, estamos prontos para ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração. Abençoa a tua igreja, edifica o teu povo e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Essa sessão que nós vamos analisar hoje, irmãos, do verso 11 até o verso 15, ela é parte de uma sessão maior que normalmente os estudiosos vão analisar do verso 6 ao 15. Mas, para dividir e tratar o conteúdo como é devido, entendo, por causa da necessidade dos temas aqui que são levantados, eu faço questão de elaborar tópicos menores para tentarmos aprofundar mais nesse assunto. Então, um aspecto importante é que no verso 11, você vai perceber que ele começa com um agora, não é? De novo, então, agora, pois, minha filha, aqui é uma mudança clara dentro da estrutura da narrativa, em que ele vai se dirigir a ela. Perceba que até o verso 10, ele vai dizer acerca dela, isto é, o que ela é. Ele descreve dizendo assim: Bendito sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobre, quer ricos, quer pobres, quer ricos. Entretanto, agora, a partir do 11, ele, introduzido por essa fórmula de narrativa, agora ele vai dizer a ela o que vai acontecer. Ele passa a dizer a ela o que vai acontecer na narrativa. E ele começa dizendo: Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. E ele vai descrever o que ela é e os passos que ele vai dar na direção daquilo que ela veio buscar diante dele. O outro elemento importante aqui é que você vai perceber que a seção maior do verso 6, ela começa assim: Então foi para a eira. Então ela chega na eira. Agora, no verso 15, você vai ter o finalzinho dizendo: Então entrou ela na cidade. Então eu tenho aqui um movimento. Tudo isso ocorre na eira, naquele local. A partir do verso 15, ela volta para a cidade. Então eu tenho aqui, dentro de uma estrutura maior, o contexto do que ocorre na eira, e nesse contexto da eira, nós dividimos em duas partes. A primeira, na chegada dela e no pedido para que ele colocasse a asa sobre ela. Trabalhamos isso domingo passado, e agora nós vamos entender o que significa que há um resgatador mais próximo do que ele. Há um resgatador mais próximo, mais achegado do que eu. Quem ele está se referindo, do que trata o texto aqui em particular, ok? Então, voltando para o nosso texto, perceba como ele descreve essa mulher. Primeira coisa importante, irmãos,
Aqui ele está falando dela para ela, ok? Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, não temas, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O que é que leva essa mulher e por que ela não deve temer o que está acontecendo ali? Imagina, irmãos, que era uma cena de fato estranha, na medida em que você não conhece o contexto da cultura judaica. É uma história estranha porque ela é orientada a chegar ali à noite, depois que ele tivesse comido e bebido e deitado ali na eira, ela iria deitar aos pés dele, e o que ela faz é exatamente isso, e depois que ele se acorda e vê a mulher deitada aos seus pés, ele pergunta, quem és tu? E ela então se declara, eu sou tua serva. Ali naquele contexto ela olha para ele e fala, me cobre com tua asa. E aí nós vamos entender o que aconteceu, era literalmente um pedido simbólico de casamento, e aí você vai entender também por que de fato Boaz, que provavelmente tinha algum interesse nela, apesar do texto não lidar com questão de romance, não falar dos sentimentos dele, do que cada um sentia pelo outro. O texto fala apenas no cumprimento das suas obrigações, isto é, fala na questão do pacto e daquilo que era devido ser feito, que era preciso ser feito por cada um deles. Mas provavelmente havia no coração dele algum sentimento. E por que ele não a pediu em casamento? Nós vamos saber disso agora. A razão pela qual ele não pediu é porque havia alguém antes dele. Havia um resgatador antes dele. E ele não poderia quebrar a lei nesse sentido. Ele era um homem virtuoso, era um homem justo. Por que ele era um homem virtuoso? Se você olhar no capítulo 2 do livro de Ruth, irmãos, a primeira vez que Boaz é introduzido à narrativa, ele recebe a linguagem, uma expressão exatamente a mesma que ele utiliza para descrever Ruth. Veja, Noemi o descreve assim, disse Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Desculpa, é o capítulo 2:1, ele diz assim, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Você sabe que a palavra aqui utilizada, apesar que a tradução é completamente diferente, né? A tradução no capítulo 3, verso 11, para ela é mulher virtuosa. Para ele é descrito assim, no verso 1 do capítulo 2, um parente do seu marido, senhor de muitos bens. Você sabe que algumas traduções colocam como guerreiro, que é exatamente como Gideão, que na época dos juízes, ele é apresentado, ele era um guerreiro. A palavra é exatamente a mesma em hebraico. Só que aqui, ele é guerreiro, não porque o texto não descreve que ele era um homem de guerra, mas era um homem que zelava pelos seus servos, zelava por sua honra e cumpria a lei de Deus. Era um homem descrito como alguém virtuoso, mas o texto não fala isso. Na tradução não há essa palavra, mas no hebraico é exatamente a mesma palavra usada para descrever Ruth. Eu sei que tu és uma mulher virtuosa. Eu sei que tu és uma mulher virtuosa. Essa palavra virtuosa vai nos chamar a atenção por alguns aspectos que eu gostaria de trazer aqui o nosso entendimento, irmãos. Primeiro, perceba que essa palavra virtuosa é a razão pela qual muitos estudiosos acreditam que dentro do cânon judaico, lembre-se, Ruth, ela está ligada diretamente ao livro de Provérbios. No cânon judaico, no nosso cânon, você vai ver que Ruth está entre Juízes e 1º e 2º Samuel. Já no cânon judaico, em um deles, Ruth está linkada diretamente ao livro de Provérbios. E como é que termina o livro de Provérbios? Falando de uma mulher chamada mulher virtuosa.
Por isso, alguns acreditam até que essa mulher é a própria Ruth. E como era que essa mulher era descrita, irmãos, no livro de Provérbios? Veja o que ele fala dessa mulher. Sem desmarcar a Ruth, venha comigo de novo para Provérbios. Perceba a linguagem que é utilizada para descrevê-la. No capítulo 31, ela é dessa forma descrita, verso 11. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela era uma mulher confiável. O coração do marido confia nela. Mas não era apenas isso, ela era produtiva. Olha comigo, no versos 13 a 15 do mesmo capítulo, ele diz assim: busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Versículo 14, e como o navio mercante de longe traz o seu pão, e ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Era uma mulher produtiva, que trabalhava. Isso era uma característica muito clara, irmãos, de Ruth. Nós vimos isso na história, o trabalho, o zelo, como ela era descrita pelos servos. Ela chegou de manhã, só sai de noite, ela só parou um tempo para descansar. É assim que ela é descrita. Aí você vai no verso 27 ainda, do mesmo capítulo 31, e diz assim: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela sabe e tem sabedoria para lidar com negócios. Verso 16 e 18, veja o texto comigo. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Veja agora ainda, irmãos, o verso 18. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela é generosa, verso 20. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Ela faz exatamente o que ela fazia com Noemi. Ela zelava, cuidava, protegia. Ela é generosa, ela é eficiente, verso 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Tu a todas sobrepujas. O que é que está sendo declarado aqui, irmãos, por Boaz? És uma mulher virtuosa. Eu encontrei alguém segundo o padrão que eu mesmo vivo. Não é à toa que o livro descreve ambos vivendo com dignidade e fazendo o que é certo em todas as circunstâncias, até mesmo nas horas das suas mais profundas emoções. Você vai procurar alguém para constituir família, irmãos? Você vai procurar alguém para constituir família e dizer assim: eu tenho agora alguém que eu vou me casar. Primeiro, o padrão que você procura nos outros é o que você vive? Você busca uma esposa conforme o padrão bíblico, mas você é um homem bíblico? Como você vive? Qual é exatamente a natureza do seu comportamento? Você é, sim, um guerreiro, biblicamente falando, que tem virtudes, como a Escritura diz? Antes de você pensar em procurar alguém para casar, você deve procurar ser o homem que a Bíblia quer que você seja e a mulher que Deus quer que você também seja. O que Deus quer de você é que você seja um homem como a Escritura fala e você uma mulher como a Escritura descreve. Nada mais do que isso, irmãos. Literalmente, nada mais do que isso.
ali você tem a certeza de que o caráter deles está sendo manifestado. Verso 11, agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E aqui, o que foi que ela disse para ele, irmãos? O que foi que ela disse para ele? Que ele era um resgatador e ela queria que ele a resgatasse. E ele diz, eu vou fazer isso, tudo quanto me pediste farei, porque há um testemunho sobre você lá fora. E quem está dizendo isso não sou apenas eu, quem está dizendo isso é toda a cidade. E é interessante que a maneira como está no hebraico é assim, porque nos portões da cidade, que é o meu povo, é como ali ele toma uma parte pelo todo, é os portões onde as pessoas são julgadas, onde existem tribunais, ele está dizendo, ali na cidade, ali onde há julgamento, onde as pessoas avaliam com critério, ali é dito entre todos que você é uma mulher virtuosa. Que você é uma mulher virtuosa. Há muitas conexões aqui que são importantes. A primeira é que quando ela diz a Noemi, lá no capítulo 1, a razão pela qual ela deixaria a sua terra e a sua parentela e ia para uma terra que ela não conhecia, ela disse assim, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E veja que Boaz declara a mesma coisa no versículo 11, quando ele simplesmente diz, pois toda a cidade do meu povo. Pois toda a cidade do meu povo. Essa cidade, que é o meu povo, ela diz assim sobre você, tu és uma mulher virtuosa. Versículo 12, na mesma sequência, ele vai, depois de declarar o caráter dela, e declarar que isso é aberto a todo público, e dizer que ela não deveria temer diante dessas circunstâncias, e a razão pela qual ela não deveria temer é porque ela era aquela mulher que ela dizia ser. Mas agora no verso 12, ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há. É muito verdade que eu sou resgatador, mas há outro resgatador. Há outro resgatador. E aqui nós somos informados, irmãos. E esse resgatador, ele diz, mais chegado do que eu. Ele é mais chegado do que eu. Esse texto aqui pode nos levar a fazer algumas perguntas importantes. A pergunta é, Noemi sabia desse parente mais próximo? Porque o que Ruth vai fazer ali, debaixo do conselho de Noemi, é literalmente um pedido de casamento. Mas o que nós sabemos agora é que ele não pediu ela em casamento antes por uma razão simples. O fato de que, primeiro, duas razões básicas. Primeiro, ele era mais velho que ela e ele entendeu, ela pode casar com uma pessoa mais jovem. E segundo, ele poderia pensar assim, há um resgatador mais próximo do que eu não posso casar com ela. Então, Noemi, ela o leva porque ele sabia, ela descobriu uma coisa sobre ele. Ele é um homem que não vai descansar enquanto não fizer o que ele prometeu. Se você olhar no capítulo 3, no verso 18, na última sessão ele diz, então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Esse homem, ele é o homem que você escolheu, ele não vai descansar enquanto não resolver isso hoje. Não é para amanhã, ele vai resolver isso hoje. O que passa agora a perceber no texto, irmãos, é que
no versículo 13, esse homem do verso 12 é descrito. Não se sabe quem é, não tem nome, mas é alguém que é mais chegado do que ele. O que é que Boaz está dizendo ali? Ele está dizendo assim, o homem bíblico não é aquele que age pelos seus desejos e por suas emoções, mas ele age segundo a lei e segundo a palavra de Deus. Ali estava uma oportunidade. Ele poderia dizer o seguinte, eu vou segurá-la como minha esposa, eu vou me deitar com ela. Ele disse, eu não posso, porque há um resgatador mais achegado do que eu. Eu vou a ele, se ele quiser te resgatar, ele o fará. E é interessante que ele usa a palavra, se ele se deleitar em fazer, ele vai fazer, mas se ele não se deleitar, eu terei prazer em fazer. Já parou para pensar, irmãos, como muitas vezes, com o objetivo de suprir os desejos do nosso coração, nós quebramos leis tão claras das Escrituras, em nome apenas da satisfação do nosso prazer. Quantos jovens dizem assim, um para o outro, nós vamos casar, por que não podemos nos deitar antes? Não está certo que nós vamos casar, mas a lei diz, a palavra de Deus diz, acerca da pureza do matrimônio. Outras vezes, nós desejamos casar ou nós pretendemos casar com alguém que não teme a Deus, mas eu estou apaixonado, eu anseio, é aquela que eu amo, mas a lei de Deus ela vai sendo sufocada para que eu cumpra as minhas emoções. Boaz disse, você é nova, você é uma mulher digna, mas eu não posso, porque há alguém antes de mim. Sempre procurava dizer isso aos meus filhos e aos jovens. No namoro, não tire nada daquela que é sua namorada, que talvez não pertença a você. E se ela não for sua esposa, você tirou do marido dela o privilégio que lhe pertencia. Entregue-a melhor do que você recebeu. Mas não tire dela o que talvez não lhe pertence. Ele disse assim, talvez isso pertença a outra pessoa. Se ele quiser. Eu lembro na minha juventude, irmãos, meus 16 anos, os meus amigos todos viviam na prostituição. Eu vivia na igreja, mas na escola, era a vida com meus amigos. E eu só sabia das informações que eles saíam com fulana, saíam com outra. E um dia eu falei para um colega algo que ele achou absurdo que eu disse. Eu disse, rapaz, você está fazendo isso com essa moça, ela é virgem. Você não vai casar com ela.
ela vai casar com alguém, você está tirando do marido dela aquilo que não é seu. A impureza dos nossos dias, irmãos, a maneira como as pessoas lidam com a imoralidade nos nossos dias, fazem você parecer ridículo aos olhos deles. Mas são esses que são chamados bravos, guerreiros, santos, virtuosos. São esses que são louvados nas Escrituras. Se você não fizer morrer a sua vontade carnal, você não está pronto para casar. Não caia nessa armadilha. Verso 13, ele diz assim: fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ele não disse, deita aqui do meu lado, continua deitado aos meus pés. Você não é a minha esposa. Amanhã eu vou atrás dele. É direito dele. É impressionante isso, irmãos, imaginar que tudo aqui, vou repetir, tudo o que está acontecendo aqui nesse texto não diz respeito à mera manifestação das emoções, mas do cumprimento da lei de Deus. Esse livro não é sobre uma paixão, não é sobre um homem que casa com uma mulher, não é sobre simplesmente um rei que casa com uma plebeia. Não é isso. Aqui é a história do Hesed, é a história da misericórdia, é a história do Deus que se compadece do seu povo. É por isso que as emoções no texto são suprimidas. E o que salta aos olhos é a obediência. É a obediência. O que salta aos olhos é a pura obediência. Ele se propõe a fazer o que precisa ser feito e faz isso com juramento, dizendo assim, tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor. Eu fico impressionado como alguém, num discurso como esse, consegue encontrar imoralidade nesses atos aqui. Tanta santidade, tanta obediência, tanto quebrantamento. Eu me impressiono com alguns comentaristas. Não consigo imaginar isso. Fica tudo à nossa imaginação. O livro de Ruth é sobre misericórdia. Na Bíblia, a retidão satisfaz as obrigações pactuais. Quando Boaz fala da virtude de Ruth, é isso que ele tem em mente. O que ele está dizendo sobre ela? Assim como uma mulher virtuosa, como ela é descrita, do modo como ela age, do modo como ela vive. E ele diz, tu és uma mulher virtuosa. Sabe por quê? Todos reconhecem o seu modo de viver. Embora haja conotações românticas nesse livro, a lealdade à aliança é central no livro de Ruth, como o texto diz. E aí os dois últimos versos, irmãos, que aqui são riquíssimos, não tão aparentemente, mas são riquíssimos. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira
ficou-se, pois, deitado aos seus pés até pela manhã. O texto, quando é traduzido assim, levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, alguém pode pegar o verbo conhecer e pensar em intimidade, né? Algumas versões vão traduzir antes que eles pudessem perceber, porque era noite ainda e não dava para discernir o rosto um do outro. É isso, somente isso que o texto está dizendo. Nada mais do que isso. E ele tem uma preocupação, ele diz, olha, tudo que fizemos à noite foi certo, mas nós queremos parecer que fizemos o certo. Não basta fazer o que é certo, eu preciso parecer que eu fiz foi certo. Alguém diz assim, eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam. Você precisa se preocupar um pouco, irmãos. Não precisa viver sobre isso. Você não pode estar com a sua namorada até 1h na rua. Não, mas não fizemos nada. Quem garante isso? Pode não ter feito nada, mas a aparência é pecaminosa. E aí ele diz, cuidado, fica aqui até amanhã, eu vou me levantar. E você vai ficar, para que ninguém saiba que veio uma mulher à eira. Esse é o homem que não apenas é guerreiro em todos os aspectos, ele protege a dignidade daquela que ele ama. Eu não vou deixar ninguém falar mal de você. Eu vou proteger tua honra. Eu vou proteger tua dignidade. Escritura, ainda, irmãos, a beleza dos seus argumentos diz assim, não se saiba que veio mulher à eira. Não se saiba que veio mulher à eira. E o último verso conclui assim, disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada, ele o pôs às costas, então entrou ela na cidade. Que coisa interessante aqui esse texto, porque a palavra medida, ela não aparece no texto hebraico, é até interessante isso. Você pegar qualquer comentarista que vai lidar com isso, eles vão ter dificuldade de saber que peso era esse, porque não há ali um termo claro. O certo é que os comentaristas vão dizer que era algo que ele botou na cabeça dela, ela pôde levar, então era algo suportável, não é? Algo suportável. Mas, pelo menos isso a gente pode deduzir do texto. Mas o grande detalhe do texto não é esse. É que não tem a medida, tem o número 6. Que coisa interessante. Por que 6 o texto coloca? Veja bem, irmãos, vou repetir. Dá-me o manto que tem sobre ti, segura. Ela o segurou, ele encheu com 6 medidas. O que foi que Noemi prometeu para Ruth, irmãos? Quando a Bíblia traduz por lar, prometeu descanso. Prometeu um descanso para ela. 6, exatamente o que antecede o princípio do descanso. Preste bem atenção na linguagem que o texto descreve. Eu ainda não vou te dar descanso. Eu vou te dar um sinal. Eu vou colocar sobre você 6 medidas. E eu vou resolver isso. Porque eu vou buscar um lugar para que você encontre descanso. É interessante porque o que esse texto nos propõe, irmãos, e na maneira como ele corre, veja, é interessante porque dia e noite aqui ocorre de maneira muito clara no texto.
algumas vezes você vai perceber, por exemplo, veja o verso 8 do capítulo 3, diz assim: sucedeu que pela meia-noite, assustando-se, o homem sentou-se. Veja agora o verso 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Isso já era de manhã, isso já era um novo dia. Tudo isso ocorre ali à noite. Toda essa história, ela vai de noite. Quando chegar meia-noite, você se deita. Isso ocorre exatamente até que o sol da justiça venha raiar, como é prometido em Malaquias capítulo 4. O sol da justiça. Você vai, tudo isso. E um comentarista chega a dizer assim: essa é a história de Adão e de Cristo. Enquanto Israel no Antigo Testamento estava subjugado ao pecado e ainda na expectativa da chegada do Messias, do Salvador, do Redentor, Israel andou em trevas, e as nações também. Até que Cristo veio e eles encontraram descanso, eles encontraram repouso. A mesma realidade vai ser manifestada aqui. Como que essa história gloriosamente aponta para essa verdade. Há um resgatador mais próximo do que eu. Eu vou fazer de tudo para que ele te resgate. Se ele não quiser, eu farei. Quando você olha para a história, você vê uma quebra clara desses padrões. No início da história você vê fome, eles não tinham o que comer. Agora, mais uma vez o sinal do pacto, grande fartura. O resgatador é aquele que supre as necessidades do seu povo. A história termina assim, mas ainda mais gloriosamente, porque não é esse o raiar do sol na totalidade, porque o raiar do sol na totalidade é no capítulo 4, quando Noemi pega o filho de Ruth no braço. Uma história que é totalmente de morte, termina com o nascimento de uma criança que vai vir, de onde virá o Redentor do seu povo. A criança nos braços de Noemi. O sol está raiando, claramente, como descrito aqui no texto, num descanso, no texto sagrado. Além das aplicações práticas que fizemos no decorrer do sermão, em termos do caráter daqueles que querem constituir família, eu queria pensar também no papel dos pais em criar os filhos dessa forma, em fazer homens piedosos. A masculinidade bíblica, irmãos, ela não é meramente virilidade, ela não é meramente brutalidade, ela é fazer morrer as minhas próprias paixões e viver de conformidade com a lei de Deus. É fácil destruir um exército. Difícil é destruir os desejos do seu próprio coração. Ludwig Lavandé, um reformador do século XVI,
ele, comentando o texto de Ruth, ele conta a história de Alexandre o Grande, e ele diz assim: Alexandre o Grande, quando chega numa cidade em que ele havia conquistado, e literalmente era uma cidade da Pérsia, ele fala, e naquele local eram mulheres lindíssimas, ele fala, virgens e lindíssimas. Alexandre o Grande olha e diz o seguinte: eu não irei lá, eu não verei essas mulheres. Aí ele diz, por quê? Porque tendo conquistado guerreiros e homens, eu não vou ser conquistado por mulheres para a derrota. Você percebe? E Ludovic vai dizer no comentário, ele fazia isso como estratégia de poder. Nós devemos fazer isso com submissão ao nosso Senhor e à sua palavra e às promessas que Ele nos deu. Você pode conquistar tantas coisas, mas se não fizer morrer a carne, pais, eduquem seus filhos para serem fortes, mas mais fortes ainda contra o pecado. Contra a impureza, contra a imoralidade. Pais, criem filhas, para que nos portões da cidade se diga: eis uma mulher virtuosa. Não uma mulher impura, de lábios impuros, de vestimenta imoral, de comportamento indecente, de linguajar pecaminoso. Não. Mas tudo isso, irmãos, é impossível se não entendermos a glória desse texto no seu ápice, nas montanhas mais elevadas. Jesus Cristo veio salvar sua igreja. E a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado por ninguém. Deus não pode ser tentado pelo pecado, porque não há conflito na natureza de Deus. Deus é bom, Deus é santo. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus não pode mentir, Deus não é homem, nem filho do homem, diz a Sagrada Escritura. Então, para que Ele pudesse ser tentado, Ele se fez homem. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Quantas tentações, 40 dias e 40 noites sem comer, e Satanás chega, transforma essas pedras em pão. Aquele que veio casar com a igreja, aquela que estava destruída e morta nos seus pecados, e veio fazer dela santa, esse não agiu de conformidade com os simples desejos do mundo, mas segundo a lei de Deus. Uma comida, ele disse aos discípulos: eu tenho para comer, fazer a vontade daquele que me enviou. Paulo descreve em Filipenses, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Perfeito em todos os seus atos. Sabe por quê? Porque só Ele poderia resgatar a igreja. No conflito mais poderoso do momento antes da cruz, ele disse: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade.
Ele é o perfeito marido, maior do que Boaz, maior do que Davi, maior do que qualquer anjo. Ele é perfeito. Porque não havia nenhuma virtude em nós. A virtude nossa é dada por Ele. A virtude nossa é dada por Ele. É por isso que você que tem andado por caminhos tortuosos em todas essas áreas que falamos hoje pela manhã, você que tem vivido uma vida de imoralidade e de impureza, você que não tem sido o homem que Deus quer que você seja, nem a mulher que Ele quer que você seja. Esse é o nosso Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nos arrependermos, o Senhor transformará a nossa vida e mudará a nossa sorte. A Ele, somente a Ele, a glória, porque sim, nós temos um resgatador, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus que se fez homem para a nossa salvação. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos por tua palavra. Graças te damos porque ela nos fere e nos cura. Ela nos abate, mas nos levanta. Ela revela a nossa miséria e restaura a nossa sorte. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Tem piedade da nossa vida. Exalta o teu nome no meio da congregação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.